como vocês estão? Tudo bem com vocês? Gente, eu andei fazendo uns vídeos diferentes, né? Mas hoje eu estou voltando para o propósito do canal, né? Que o propósito é o roteiro do Plano da Salvação. Embora eu disse que está fazendo alguns vídeos diferentes, né? Por entre os vídeos. Mas eu estou de volta, né? Então, no vídeo o último vídeo que eu gravei relacionado ao propósito, eu falei sobre as alianças, né? Então hoje eu vou falar um pouco também, vou dar continuidade. Para quem não sabe, né? Aliança é contrato. É como faz hoje, né? Hoje também é usado, mas não usa o termo aliança, né? Então hoje os acordos é feito em cartório, com assinatura, carimbo e tudo mais, né? Então a aliança sempre foi uma coisa de muita responsabilidade, mas no passado eles levavam isso aí de uma forma assim muito, muito seríssima mesmo. Hoje também, né? É uma coisa de grande responsabilidade, mas as implicações de uma quebra de aliança era coisa assim muito forte mesmo, muito grande. E mesmo aliança feito entre homens, né? Pessoas assim, humanas, né? Porque tem as alianças de Deus. Deus também, se é povo de Deus, né? Deus também levava em consideração, por exemplo, nós vemos que quando aqueles gibeonitas, né? Gibeonitas, eles fizeram um acordo com Josué, porque de fato o povo de Israel estava vencendo as batalhas e conquistando, né? E estava no auge mesmo, né? Do seu poder. Claro que o poder era vindo de Deus, e o povo de Deus estava vencendo e estava amedrontando o povo, né? No sentido de todo mundo, uau, meu Deus, esse povo, eles têm um poder muito grande, algo magnífico acontece. Então, sabe, deixava o povo assim tremendo mesmo, sabe? Pelas maravilhas que Deus operava no meio do povo de Israel, né? Coisas tremendas, né? E então, as pessoas ouvem o povo acho que é Gibeão, né? O nome do lugar. Eles ficaram tão amedrontados, ficaram tão temerosos, que eles inventaram, né? Um plano. Eles bolaram um plano, né? Vamos nos vestir de roupas velhas e sandálias velhas, vamos pegar pão embolorado, né? Vamos fingir que nós estamos vindo de um lugar, de uma terra muito, muito, muito distante, né? E vamos lá e vamos procurar fazer aliança com aquele povo. Fizeram aliança, conseguiram fazer aliança com Israel. Só que poucos dias depois, Josué descobriu que não, que eles eram dali mesmo, eles eram vizinhos ali, estavam no meio deles mesmo, no meio deles ali, pertinho mesmo, né? Aí eles ficaram muito revoltados e eles queriam agora justiça, né? Apedrejar, fazer alguma coisa assim, mas eles não puderam fazer isso. Por quê? Porque eles fizeram aliança. E aliança no nome de Deus, né? Com Deus, diante de Deus eles fizeram. Mas eles não consultaram a Deus, né? E fizeram esta aliança, na verdade, não era para eles fazer aliança com os povos da terra, né? Mas eles, não sei o que deu na cabeça de Josué, que ele não consultou a Deus e ele fez essa aliança. E apesar de ser um homem de Deus, é que nós somos todos falhos, não tem ninguém santarrão, né? Todos nós somos sujeitos, né, a errar e não tem nenhum santarrão. E Josué, ele não consultou a Deus e fez aliança com os gibeonitas. E o que Deus fez? Deus ratificou, né? Deus ratifica.
fez aliança, pôs o nome de Deus, Deus ratificou. Então, eles, quando descobriram, eles não puderam fazer nenhum mal com aquele povo, porque Deus tinha ratificado aquela aliança. E quando ele estava já perto de destruir o povo, eles se levantaram, né? E falaram, não, mas vocês não fez aliança diante de Deus? Que vocês iam proteger, que não, nenhum mal ia fazer conosco? Aí Josué falou, meu Deus, é verdade, é verdade. Então aí eles tomaram uma outra providência lá e eles ficaram no meio deles, né? Mas, então o que eu quero dizer que é algo muito sério, né? Eu tô falando isso, gente, é por causa do que eu vou falar sobre as alianças de Deus, tá? Eu tô falando como é importante as alianças de Deus. Não é por nenhum outro motivo. É claro que a gente tem que saber das nossos compromissos, nossas alianças com Deus, né? O nosso compromisso com as pessoas também, porque a palavra de Deus diz, seja a vossa palavra se ensina ou não, tudo isso é importante. Mas o meu comentário aqui é por causa que eu vou falar sobre alianças de Deus, né? Então é exclusivo para isso, né? Então, olha só a seriedade, né? Quando, muitos anos depois, muito tempo depois, Saul, já outras gerações, né? Aí vem Saul e quebra a aliança de Josué, né? E, na verdade, Saul querendo proteger o povo, né, de Israel, na verdade, o povo de Israel e Judá, ele fez guerra, né, contra esse povo, ele quebrou aquele compromisso, né? Eu não sei se ele tinha entendimento ou não, né, da aliança que tinha sido feita no passado. Como eu disse, eu não estudei sobre esse livro, sobre esse assunto, né, essa história, mas é uma história muito interessante, né? Eu coloquei aqui agora por acaso, né, porque na verdade eu não fiz esse estudo, né? Então, muitos anos depois, Saul quebra essa aliança. Gente, que coisa terrível. E aí, o que acontece? Teve até morte na história por causa dessa aliança que foi quebrada. Deus havia dito que não era para o povo de Israel fazer aliança com ninguém, né? Mas já que fez, Deus ratificou. Mas a aliança estava de pé, mesmo que para os anos já havia passado e talvez muitos tivessem esquecido daquela aliança que Josué havia feito, mas diante de Deus estava de pé. Então, quando Saul fez isso, Saul quebrou a aliança de Josué, veio a fome, uma fome em Israel. E aquilo estava, sabe, uma situação caótica mesmo em Israel, a fome comendo solta em Israel. E Davi, ele foi consultar a Deus. Ele falou, não, tem alguma coisa de errado acontecendo, não é natural não. Não, tem uma coisa de errado, vou ver com Deus o que está acontecendo. Aí Davi consultou a Deus e Deus falou, é por causa de Saul e sua família sanguinária. Deus disse, Saul quebrou a aliança e atacou os gibeonitas. Então, Davi, imediatamente, ele procurou os gibeonitas e falou, né? E ofereceu para eles a oportunidade deles escolher uma sentença, né? Contra Israel. E eles falaram, olha, Saul, a nossa tristeza, nosso desgosto, nós estamos muito tristes por causa de Saul, porque a revolta deles era com Saul. Ele falou, nós não temos revolta querendo fazer mal com ninguém, com o povo de Israel, nada disso. Em outras palavras, né? Nossa revolta é por causa de Saul. E então, eles tiveram a oportunidade assim, né?
de escolher um castigo para Israel. E eles escolheram um castigo terrível, gente. Terrível. Eles falaram assim, dá para nós 7 jovens da casa de Saul. Ô, gente, que tristeza, né? 7 pessoas da casa de Saul foram mortos pelos gibeonitas por causa da quebra da aliança, gente. Que coisa terrível, né? E, na verdade, eu sabia dessa história, mas não conhecia, como eu disse, não conheço bem essa história. E eu li esses dias, eu fiquei muito, fiquei tão triste, sabe? Eu fico triste por coisa que aconteceu há 1000, 2000 anos atrás. Porque não importa que faz tempo, né? Importa que aconteceu. Então, eu fico triste, sabe? Muito triste, porque, poxa, por causa de um, né? Tantos que pagam, né? E então, é, voltando a dizer, a aliança sempre foi uma coisa seríssima e você vê, Adão pecou um só pecado, né? Adão e Eva pecaram um só pecado, cada um sofreu a queda por seu próprio pecado, né? 2 pecaram, né? Mas um pecado, então considerando um pecado, né? Um pecado causou todo o sofrimento, né? Toda a situação em toda a humanidade, né? A separação de Deus, tudo isso por causa de um pecado. Então, para a gente ver como que o pecado é coisa tenebrosa, tenebrosa, né? E então ali, Deus, como eu disse, gente, eu não quero repetir coisas, mas sempre quando a gente vai falar um assunto, né? Porque a Bíblia, ela é rica demais em detalhes, ela é muito, sabe? Tem assunto que ele tem detalhes demais. E, e se a gente não explicar algumas, pelo menos os principais, fica difícil, né? Fica, então, mais complicado para um entendimento claro. Então, a gente termina explicando muitas coisas e, às vezes, tem algum detalhe que a gente tem que passar de novo, porque quando você falou da outra vez, você falou e não falou aquele detalhe, né? Então, às vezes, você tem que unir de novo o que você já falou, pelo menos um pouco, para poder ficar entendido, né? Bem fácil de entender. Então, como eu disse, né? Deus, ele é um Deus de alianças, né? Deus fez aliança com Adão, depois Deus fez aliança com Noé, né? E quando Deus fez aliança com Noé, a aliança de Noé é uma aliança, como eu já disse no vídeo anterior, que a aliança de Noé é uma aliança que ela a primeira que Deus fez uma aliança de poupar eles da destruição, a outra é aquela aliança que Deus fez quando Noé saiu da arca, Deus fez aliança, né, prometendo que não ia mais destruir a terra com dilúvio, e essa aliança incluindo seres humanos, animais, tudo, né, então Deus fez essa promessa dizendo, não destruirei mais a terra com águas do dilúvio, nunca mais terá dilúvio sobre a face da terra e tal, e como o meu acordo, né, como uma promessa que eu não vou mais, né, como um sinal desse acordo, eu vou estender sobre o céu o arco-íris, né, mas Deus não falou arco-íris, viu, gente? Na verdade, esse nome íris é uma deusa, né, do passado. Então, eu acho que nem é correto. A Bíblia tem uma parte que fala íris, mas arco-íris, mas eu creio que foi os escritores colocou por causa do que fala hoje, né? Os escritores. Mas eu acredito que no original não está assim. Eu acredito, né? Que não está, porque nas partes que eu sempre li, está escrito o arco de Deus, né? Colocado no céu e tal, o arco de Deus. O arco da aliança de Deus com Noé, o arco de Deus e tal. Então, esse arco que é chamado de arco-íris, ele foi colocado nesse dia,
Deus falou, eu colocarei no céu o arco, e todas as vezes que, tipo, o tempo formar para chuva, né, vai aparecer esse arco, né, mostrando que não mais seria inundado a terra com água do dilúvio, né. Então, é claro que, juntando as reflexões, reflexo da água com não sei o que e tal, eles têm uma explicação para isso, mas a verdade é que isso surgiu por causa dessa aliança de Deus. Importa é que o arco, ele passou a existir por causa dessa aliança que Deus fez com Noé, prometendo que não mais, com Noé não, com toda a terra, né? Então, prometendo que não mais haveria, não mais a terra seria destruída com águas, né? E então, essa era uma aliança incondicional, né? Porque existe alianças condicional e aliança incondicional. Aliança condicional é a aliança que era feita, a condicional, ela depende do ser humano, uma aliança de Deus, né? Que seja uma aliança condicional. É claro, alianças com o ser humano normalmente é condicional, né? Mas alianças com Deus existe alianças condicionais e alianças incondicionais, né? Alianças condicionais é aquela aliança que o homem tem que corresponder com o tratado. Agora, a aliança incondicional é aquela aliança que só depende de Deus, é só da parte de Deus, é Deus que vai fazer, não tem a parte humana, só a parte de Deus mesmo, né? Porque a aliança condicional, a aliança, quer dizer, a aliança incondicional são coisas que só Deus pode fazer, né? E tudo que Deus, toda aliança de Deus é para o nosso bem. Porque às vezes alguém pensa assim, né? Ah, tá vendo? Deus faz aliança incondicional, quer dizer, uma aliança que não consultou o ser humano. E aí nós temos que pagar o pato, nós temos que pagar o pato, se ele fez uma aliança sem combinar com a gente. Não é que tem que pagar o pato ou deixar de pagar o pato. Acontece que as alianças que são incondicionais, todas elas são aliança para o nosso próprio bem. Não tem aliança incondicional para que é tipo, ó, é incondicional, vocês querendo ou não, eu vou ferrar vocês. Não tem essa aliança. A história da condenação, a condição de condenação, isso aí não é aliança. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí é o pecado que trouxe a condenação. O mal, o pecado trouxe condenação. O pecado não foi Deus que criou. O pecado veio de Satanás, não veio de Deus, né? O pecado surgiu no coração de Satanás, né? Ele surgiu, foi gerado no coração dele. Então não tem nada, o pecado não tem nada a ver com Deus. Então as coisas que Deus faz, as alianças de Deus incondicionais, elas são só benefício. Por exemplo, essa de Noé foi a aliança de Deus, falando que ele não vai mais destruir o mundo com água, né? Aliança, Deus fez também alianças com Abraão, alianças incondicionais, alianças de bênçãos, que Deus ia dar a bênção tal, né? E essas alianças não dependem do ser humano, coisas que eram de bênçãos, né? Que eu não vou comentar aqui agora, porque eu não fiz, não preparei esse tipo de estudo das alianças, mas em outra ocasião vou estar fazendo e trazendo o estudo para poder mostrar. E a aliança, a promessa, né, do Salvador. Então, não importa. Ah, não, mas olha lá, eu tô vendo, eu que posso ver o futuro, eu tô vendo, olha lá, os milhões que não vão dar crédito, não vão crer, vão desfazer, né? Deixa para lá, deixa que pereça. Não. Deus, se fosse ainda para salvar um, Deus faria tudo de novo. Porque a palavra dele mesmo diz que para ele uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, para ele, uma alma é preciosa. Então, ele faria tudo. Se fosse só você, né, ou só eu, né, que tivesse pecado,
e todos os demais santos, né, não tivesse corrompido, ele ainda viria e morreria no nosso lugar, né? Porque ele nos ama de verdade, ele nos ama com amor incondicional. O amor de Deus é incondicional. Agora, a salvação não é incondicional. Por causa do livre-arbítrio, nós temos o entendimento para aceitar ou não aceitar. Então, Deus não pode permitir que o pecado entre no seu reino. Então, Deus também não pode arrancar o pecado de nós na marra, na força bruta. Nós temos que optar por não querer o pecado e escolher a obediência a Deus, né? Então, eu vou dar continuidade neste assunto no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até lá.